Boa tarde, nós somos o Grupo J e o nosso tema é a história e desenvolvimento do motor flex no Brasil. Em sua autobiografia, denominada My Life and Work, Henry Ford definiu o motor como um equipamento que consiste na transformação de energia em movimento. Seguindo esta definição, o primeiro relato que temos na história de algo similar ao motor é um equipamento desenvolvido pelo pesquisador holandês Christian Huygens no ano de 1680. Este equipamento gerava movimento sem o emprego de esforço humano ou animal, utilizando pólvora para a movimentação de cilindros e pistões. Dando continuidade aos estudos de Huygens, o físico e inventor francês Denis Papin, no ano de 1687, fez os primeiros estudos de máquinas a vapor. Para isso, ele utilizou vapor para movimentar cilindros e pistões. No entanto, a popularização dos motores a vapor só ocorreu na primeira Revolução Industrial, quando estes foram utilizados em grandes locomotivas. Isso só foi possível graças aos estudos feitos por James Watt, que encontrou uma forma de aumentar a eficiência dos motores a vapor. Com isso, foi estimulada a pesquisa de novos motores. Em meio ao desenvolvimento de novas alternativas, o americano Robert Street, no ano de 1794, fez os primeiros estudos de motores de combustão interna, e assim foi feita a primeira patente relacionada a estudos deste tipo. Porém, como não ocorreu a construção de um protótipo, o engenheiro recebeu pouco crédito. Além do americano, Nicolas Carnot também fez grandes contribuições para o desenvolvimento de motores, através dos seus estudos termodinâmicos. Nicolas propôs a transformação entre estados termodinâmicos em 2 ciclos, o que permitia menor perda de calor para a vizinhança e, consequentemente, maior rendimento. Samuel Morey também fez grandes contribuições no ano de 1826, quando construiu o primeiro protótipo de um motor de combustão interna, no caso de 2 tempos. Assim, foi criada a primeira patente de um motor de combustão interna. Este motor, de 1,5 cavalos, foi projetado utilizando os princípios envolvidos no ciclo de Carnot. No caso, utilizou-se um gás como combustível e a água para resfriamento era injetada no sistema. Aqui temos um funcionamento do motor de combustão interna de 2 tempos. No início do primeiro tempo, o pistão está em sua posição rebaixada, o que permite que a mistura entre no cilindro. Ao subir, a mistura é comprimida e, ao mesmo tempo, é criada uma rarefação no restante do cárter, o que permite a entrada da mistura de combustível no sistema. Ao comprimir o sistema, a vela é ativada e a mistura entra em combustão. Os gases se expandem, o que faz com que o pistão seja empurrado para baixo no início do segundo tempo. Isso transmite movimento para o eixo do motor e comprime a mistura que entrou na etapa anterior. Por fim, quando o pistão volta para sua posição rebaixada, os gases de combustão são expelidos pela diferença de pressão entre o cilindro e o escapamento. Devido à inércia do pistão, o ciclo se reinicia com a subida do pistão após completar uma volta inteira no eixo. O próximo grande avanço no âmbito dos motores ocorreu por volta do ano de 1861, por parte de Alphonse Rochas, que concebeu um motor de combustão interna de 4 tempos. Neste motor, a mistura ar-combustível passa por mais processos termodinâmicos e, além disso, ocorrem menos perdas que ocorreriam no motor de 2 tempos, devido ao escape da mistura. Posteriormente, em 1876, Nicolaus Otto atingiu um novo patamar e conseguiu conceber um motor de combustão interna de 4 tempos com rendimento superior ao concebido por Rochas, e assim originou-se o ciclo Otto. Otto também foi responsável pelo desenvolvimento da primeira ignição elétrica em 1884, e em determinado momento estabeleceu-se uma colaboração entre Nicolaus Otto e Gottlieb Daimler. Porém, essa parceria não vingou, pois Daimler começou a utilizar o motor sem pagamento de royalties a Otto. Isso tornava possível que Daimler tivesse um menor custo de produção, o que o tornou um dos pioneiros na indústria automobilística no final do século XIX. Daimler, então, fundou a DMG e criou o primeiro automóvel em 1885. Em 1893, o alemão Rudolf Diesel concebeu o ciclo diesel e patenteou seu motor de autoignição. Diferente do motor Otto, onde se tem uma vela de ignição, no motor diesel, a combustão ocorre devido à extrema compressão do ar que eleva a temperatura, e ao ser injetado o combustível, ocorre a combustão. Aqui nós temos um esquema do motor de 4 tempos.
Na primeira fase do ciclo, nós temos a entrada da mistura ar-combustível no sistema, e com essa mistura dentro do cilindro, o pistão sobe e a comprime. Na terceira fase, ocorre a ignição da mistura com o auxílio da vela. A expansão dos gases empurra o pistão para baixo, o que fornece potência ao sistema. Nesse estágio, o eixo já completou uma volta inteira, e somente nesse instante nós temos a inserção de energia no pistão devido à combustão. A primeira volta é impulsionada somente pela inércia do sistema. Na última fase, após a expansão total do pistão, a válvula de exaustão é aberta e, com a inércia do pistão, este volta a subir pelo cilindro e expulsa totalmente os gases de exaustão, reiniciando o ciclo. Entraremos agora na história do motor flex no Brasil. Na década de 70, em plena ditadura militar, foi lançado o programa Proálcool. Através desse incentivo, o governo procurava diminuir a dependência da gasolina e, por consequência, diminuir a influência externa no país. As mudanças desse período impactaram tanto o setor automotivo e mecânico quanto a indústria agrícola, que, frente à demanda, foi obrigada a aumentar o cultivo de cana para produzir o combustível. Em 1976, foi lançado o Fiat 147. Este era o primeiro automóvel movido exclusivamente a álcool no Brasil. Devido ao elevado preço da gasolina, no auge do programa, aproximadamente 90% dos veículos comercializados eram movidos a biocombustível. Assim, configurava-se um cenário onde tinha-se um estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento nessa área. Além do motor a álcool, nós tivemos também um motor bicombustível, que apresentava dois tanques independentes, um para gasolina e outro para álcool. Originalmente, ele havia sido desenvolvido para uso militar na Segunda Guerra Mundial, caso não houvesse gasolina disponível. Porém, frente aos altos preços de gasolina, ele foi absorvido pela sociedade nessa época. Posterior ao motor bicombustível, foi concebida a injeção eletrônica. Este sistema de controle permitiu a evolução dos bicombustíveis para os motores flex, pois ele permitia ajustar a quantidade de combustível injetado de acordo com a mistura presente no tanque, diminuindo a emissão de poluentes e aumentando o rendimento do motor. Com a crise de abastecimento de etanol na década de 80, a necessidade e possibilidade de um motor flexível a diferentes combustíveis se tornou mais evidente. Assim, ao longo dessa década, foram feitas diversas pesquisas na procura por alternativas. O americano Robert Bosch, por exemplo, começava a desenvolver o primeiro protótipo de motor flex. E no ano de 1989, foi lançado no Brasil o primeiro carro com injeção eletrônica, o Gol GTI. Finalmente, em 2003, foi lançado o primeiro carro flex no Brasil, o Gol 1.6 Total Flex. Ao longo dos anos, o Brasil se tornou referência na tecnologia de motores flex. Como exemplo, nós podemos citar a Bosch do Brasil, que exporta componentes com tecnologia flex para os Estados Unidos e para a Suécia. Isso sem contar com as publicações científicas e palestras que são ministradas, tanto internamente quanto externamente. Dessa forma, considerando a expertise do país em tecnologias flex e os problemas que existem, como preços instáveis de gasolina, volume limitado de petróleo e preocupação com o meio ambiente, nós temos diferentes oportunidades de atuação para o futuro e o potencial para resolvê-las. Estas foram as referências utilizadas neste trabalho. Nós estamos as disponibilizando, caso haja interesse em consultá-las. Chegamos assim ao final da apresentação. Obrigado pela atenção.